Oi, o meu nome é Mônica, eu tenho 18 anos e eu moro com os meus pais e mais 2 irmãos. Somos uma família nada comum, mas temos de sobra amor, carinho e cuidado uns com os outros. Desde muito nova, eu sempre me achei diferente dos meus pais. Procurava alguma semelhança com a minha família, mas não conseguia encontrar. Eu até perguntei para minha mãe, mas ela me falou que eu me parecia muito com a avó dela. Como vocês sabem, a mãe falou, a gente acredita. Mesmo não tendo uma fotografia, eu cresci pensando exatamente isso, que eu era igual à minha bisavó. Contava para os meus amigos cada vez que eles perguntavam com quem eu me parecia. Meus 2 irmãos são mais velhos e eles se parecem bastante. Inclusive, lembram muito a família do meu pai. Eles são gêmeos idênticos e às vezes até eu consigo me confundir. Mas a minha mãe eles não conseguem enganar. Outro dia, trocaram de cama para dormir. Vestiram roupas trocadas. Foi muito engraçado, pois a minha mãe entrou no quarto para dar boa noite e logo perguntou o que estavam fazendo fora da cama deles e com as roupas um do outro. Meu pai também confundia bastante e eles se aproveitavam da situação. Outro dia na escola, trocaram de lugar para fazer a prova, já que a direção separou os 2 de turma para que os professores não tivessem tanto trabalho. Só fiquei sabendo da troca porque os ouvi conversando e rindo, mas como uma boa irmã, guardei o segredo. Afinal, não queria ser a chata e até achei engraçado, mas avisei que da próxima vez eu contaria para os nossos pais, pois não era legal ficar fazendo aquilo. Quando eu fiz 12 anos, eu pedi para minha mãe que ela me levasse até a casa de uma tia que morava no interior. Já fazia anos que a gente não se via, mas na verdade eu tinha outros planos. Eu queria saber se na casa dela tinha alguma foto antiga. Então a minha mãe concordou, e aí eu perguntei se eu podia levar uma amiga junto, já que o meu pai não podia ir. Ela disse que sim, mas que a mãe da amiga precisava concordar. Eu corri até a casa dela e pedi para a mãe dela. No começo, ela não gostou muito da ideia, mas acabou concordando. Mas não sem antes ligar para minha mãe e perguntar se ela estava de acordo. Tudo conversado, agora era hora de arrumar as malas e seguir viagem para colocar meu plano em prática. Eu estava incomodada por não parecer com ninguém, então eu resolvi pedir ajuda da minha amiga. Isa concordou em me ajudar, mas disse que só iria mexer nas fotos se a minha tia concordasse. Era meio caminho andado. Mesmo sabendo que a minha tia não concordaria, eu assumiria aquele risco. Estava disposta a ver a foto da minha bisavó. A viagem foi longa, onde minha ansiedade que estava exalando. Não aguentava mais ficar dentro do carro. Minha mãe até estranhou, pois eu adorava viajar e nunca havia reclamado de demora em chegar no lugar. Foram 8 horas de viagem. Chegamos na hora do almoço e a minha tia já tinha preparado um banquete pra gente. Estava mais algumas primas e algumas amigas da minha mãe. Foi a maior festa quando chegamos. Passamos horas conversando e foi muito bom rever todo mundo. Na hora de dormir, eu perguntei para minha tia se ela tinha foto para que pudéssemos ver, já que a minha mãe não tinha nenhuma em casa. Mas eu percebi que minha mãe olhou com reprovação e a minha tia prometeu que no dia seguinte mostraria. Eu estava tão cansada que nem me importei. Mal deitei na cama e já dormi. A noite passou voando, pois eu acordei com o sol entrando pela fresta da janela. Ainda era 6 da manhã, mas parecia que já era meio-dia, de tanto que o sol brilhava. Eu fiquei na cama até às 8. Quando eu ouvi o barulho na cozinha, me levantei, tomei um banho e fui olhar o sol. Estava um dia lindo. Como era bom acordar e sentir o ar puro da cidade pequena. Minha mãe e tia estavam sentadas na mesa do café. Elas me chamaram para ir lá com elas. Mas eu queria tomar café com minha amiga, que não acordava nunca. Então eu resolvi chamar por ela, que tomou um susto quando me viu já trocada. Ela se levantou rapidamente e se arrumou. E aí nós fomos tomar café juntas. Ela disse que estava adorando o interior, que era a primeira vez que ela saía da cidade grande. E a minha tia sorriu e disse que ela seria sempre bem-vinda à casa dela. Minha mãe resolveu nos levar para visitar uma tia-avó, que morava ali num sítio. Foi uma farra danada. Ela tinha de tudo lá, galinha, pintinho, porco, vaca e até um pavão. Por incrível que pareça, eu olhei para minha tia e eu me achei parecida com ela. Agora, as coisas estavam fazendo algum sentido, mas ainda assim, eu queria ver as fotos da família, mas percebi que incomodava a minha mãe.
Então eu resolvi esperar para pedir novamente. Agora era hora de aproveitar a ida na casa da minha tia. Passamos um dia mágico. Ter contato com a natureza nos fez sentir muito bem. Meus irmãos foram os que mais se divertiram. Nunca vi eles dormirem tão cedo. Minha mãe disse que assim que meu pai aposentasse, eles iriam morar naquela cidade, pois ela havia crescido e amava aquele lugar. Acordei um pouco mais tarde. Acho que eu estava bem cansada, pois quando eu olhei no celular, já era quase 10. Dei um pulo da cama, corri na cozinha, mas não encontrei ninguém. Nem os meus irmãos estavam mais na cama. Estranhei, pois a minha mãe sempre avisava quando ia para algum lugar. Eu me troquei, tomei café e sentei ali na varanda para ligar para minha mãe. Mas aí eu me lembrei das fotos e eu fui procurar. Mas eu acho que minha tia guardava num esconderijo, pois eu não encontrei. O jeito era esperar. Então eu liguei para saber onde eles estavam. A minha mãe falou que estavam no supermercado e que logo voltariam. Minha amiga me disse para não procurar mais as fotos, pois a minha mãe poderia ficar chateada. Eu concordei, mas eu ia pedir novamente para minha tia me mostrar. Depois de algum tempo, eles chegaram do supermercado, e aí minha mãe falou que mais à tardezinha nos levaria até o centro para tomarmos sorvetes. Os meninos iam na casa de um primo brincar. Eu queria muito ver as fotos, então a minha tia pegou e me entregou. Eu estava muito feliz, era muita foto. Passei olhando tudo com muita atenção, mas confesso que não achei nenhuma foto da minha bisavó, o que me deixou um pouco intrigada, mas eu não podia perguntar para não deixar a minha mãe chateada. Minha amiga ria muito com as fotos. Era cada uma mais engraçada que a outra. As roupas, os sapatos, era tudo tão diferente da nossa época. Algumas eu até gostei, mas a maioria era muito diferente do que usávamos no momento. Até os cortes de cabelo. Quando eu terminei de ver as fotos, minha mãe perguntou se já podíamos ir ao centro. Ela queria rever uma amiga, enquanto isso nós ficaríamos na sorveteria. Mas eu disse que não estava muito disposta, que preferia ficar em casa. Mas a minha amiga queria muito ir. Não sei se era o calor, mas eu não estava bem. Mas, para não deixar a minha amiga triste, eu resolvi ir com ela tomar o sorvete. E a minha tia resolveu ir também. Agora eu teria a oportunidade de conversar com ela referente à foto da minha bisavó e longe da minha mãe. Assim que minha mãe saiu, eu perguntei para minha tia por que eu não havia achado nenhuma foto da minha bisavó. Ela falou que a única foto que ela tinha, um tio que morava em outra cidade havia levado para ele. Achei a conversa meio estranha e depois eu comentei com a minha amiga que talvez não fosse a verdade, mas que eu iria desistir de querer ver a foto e senti que ela ficou um pouco aliviada com a notícia. Eu só não entendi o motivo. Aquela noite, quando deitamos para dormir, eu percebi que ela não estava bem. Perguntei se ela precisava de alguma coisa e se ela queria ir embora. Ela só disse que estava cansada, que precisava dormir e que estaria bem no outro dia. Eu acabei dormindo, mas eu acordei ouvindo uma conversa. Eu levantei na ponta do pé e percebi que a minha amiga não estava deitada. Então eu fui bem devagar para tentar ouvir o que estavam falando. E para minha surpresa, era exatamente sobre a foto. Eu ouvi a minha amiga dizer para minha mãe que precisava me contar logo que eu era adotada, pois ela não estava mais aguentando guardar segredo, que ela sentia como se estivesse me traindo, e isso não era legal, pois várias pessoas sabiam, menos eu. Eu voltei para o quarto e comecei a chorar. Não queria acreditar que realmente tinha ouvido aquela conversa. Não era possível que eles estivessem me enganando todo aquele tempo. Eu estava muito chateada. Eu voltei para a sala e comecei a olhar todos. Perguntei quem iria falar primeiro, pois eu tinha escutado toda a conversa e não queria de forma alguma pensar que fizeram aquilo na maldade, mas que eu precisava saber quem eu era de verdade. A minha mãe, chorando, me contou que me adotou ainda quando eu era bebê, pois ela queria muito uma menina, e depois do parto dos meus irmãos, os médicos haviam falado que ela nunca mais poderia engravidar. Foi quando ela conheceu a minha mãe, que estava grávida e não queria o bebê. Então fizeram todo o processo de adoção e ela me levou para casa assim que eu nasci, e nunca mais ela viu a minha mãe, mas que ela me amou desde o primeiro momento em que me viu. Consegui compreender os motivos dela me adotar, mas não entendia por que não havia me contado. Mas com o passar do tempo eu percebi que isso não importava, que eu tinha mais do que eu poderia imaginar, que era o amor dos meus pais e dos meus irmãos, e isso já me bastava. Afinal, ser adotada não me fazia menos feliz, e nem me fazia me sentir menos filha do que meus irmãos.
Muito pelo contrário, eu era grata pelos meus pais por tudo que eles fizeram e ainda iriam fazer por mim. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho de notificação. Ah, envie essa história para algum amigo seu também, para ajudar a gente a divulgar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!